Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui na Carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele defendeu o seu ministério, o seu apostolado. Isso significa que vai surgir oposições contra o ministério daquele que tem um propósito de Deus, que tem um ministério diante de Deus. E é você perseverar em fé. Aqui o apóstolo Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica. Se o apóstolo Paulo houve oposições, imagine você e eu. Quanto mais nós vamos ter opositores para tentar nos desviar do propósito real, que é Jesus Cristo. Aqui ele fala que aqui que começa no 2 Coríntios 10, no versículo 4, que ele diz assim que porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Se o apóstolo Paulo houve oposições referente ao ministério dele, imagine eu e você, vamos ter oposições sobre o ministério que você exerce. Vai ter espírito enganadores tentando nos paralisar o propósito de Deus tem na nossa vida. Vai até pôr vai duvidar o seu relacionamento com Deus. Até isso. Aqui ele está falando que em toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Como está escrito aqui em Hebreus, que Jesus, ele purificou os nossos pecados. Diante de Cristo, é ele que é o sacerdócio mais que perfeito, ele que nos justifica diante de Deus. Não é você achar que vai fazer alguma coisa certa, porque Cristo, ele já fez isso. Aqui em Hebreus, fala referente a isso, porque a perfeição não vem de nós mesmos, vem de Cristo. Aqui em Hebreus, que começa no versículo 1, diz assim, que o apóstolo Paulo, Hebreus... Aqui, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, os Hebreus dizem que começa no 1, que aqui a revelação de Deus. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui é Jesus que nos purifica dos nossos pecados. A perfeição vem dele, não vem de nós mesmos. E aqui em João fala que 1 de João, no versículo 4,
Primeiro de João fala mais referente a isso. 4 que começa no 17, que diz assim que nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim com ele também nós somos neste mundo. Então a perfeição não vem de nós mesmos, vem de Jesus. Ninguém é perfeito, justamente para que a glória seja dada somente a Deus. E aqui ele continua a dizer que em Jesus Cristo, assim como ele é, assim somos nós em Cristo Jesus, né? Pela graça de Deus, que Jesus levou sobre si, como está escrito lá em Isaías 53, lá diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pecado, iniquidade, nossas feridas, tudo que nos afasta dele. E aqui ele tomou nossas enfermidades neste mundo. E precisamos contemplar Cristo e seremos transformados diariamente neste mundo, que Jesus já pagou o preço. Quando Pedro ele olhava para outro lugar e não tinha um foco em Jesus, ele olhou para a circunstância, ele afundou. Mas quando ele colocou os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele permaneceu. Por isso que temos que colocar a nossa visão em Cristo, que ele está acima das circunstâncias. E o homem de pequena fé, porque confia tão pouco. Jesus disse: focar em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e contemplar olhando para Jesus. E com isso nós somos transformados olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Como está escrito em Êxodo 28, no versículo Êxodo 28, no versículo 30, no capítulo 28, no versículo 38, diz assim que e estava sobre a testa de Araão para que Araão levasse a iniquidade concernente às concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Araão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Aqui era a lei. Precisaria de um sacerdote para entrar no templo, para oferecer sacrifício a Deus, e ele tinha essa vestimenta na cabeça, que era uma lâmina que estava no acessório, que era para santificar o povo, para que seja aceito por Deus. Hoje nós temos um sumo sacerdote mais do que excelente, que é Jesus. Antes era a lei, hoje estamos na graça. Não é o sacrifício, não é o homem fazer, mas ele crer naquilo que Jesus Cristo já fez, que ele foi crucificado e levou tudo que nos afastava dele, de Deus. E aqui ele diz que a faca de Arão, que Jesus santifica o pecado para ser aceito diante do Senhor. O pensamento do sumo sacerdote sempre santo. Jesus Cristo, você sempre aceito por Deus através de Jesus Cristo, porque antes os sacerdotes que faziam isso, mas hoje é Cristo, Jesus Cristo, que é um sumo sacerdote mais do que excelente. Aquele que foi tocado pela graça não precisa ser justificado por homens,
Porque os resultados, eles vão os resultados fazem isso. Porque o inimigo, ele se multiplica em vozes na mente, com medo, tormento, e o mal recua, mas nunca dorme. O homem espiritual, ele não dorme, somente o físico. E é você crer naquilo que Cristo já te fez conhecido, porque é Ele que é Jesus Cristo, é o sumo sacerdote mais que excelente, como está escrito lá em Hebreus. Eu vou falar sobre sonho, que Deus também nos fala através de sonho. Porém, cada sonho tem sua particularidade. A importância de você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque cada sonho tem sua particularidade. Eu vou falar referente a sonhos, porém, é importante você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Eu vou falar sobre eu vou falar um versículo aqui que está aqui em Jeremias 2, que fala sobre a gente clamar a Deus. Jeremias 2, no versículo 2, diz assim que Jeremias 2, aqui o profeta, ele fala para nós clamar diante de Deus, que começa no versículo 2, ele diz assim que o amor de Deus é a rebeldia do povo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, vai, clama diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de que você, meu povo, da tua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os dias o devoraram e faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Aqui é para a gente clamar diante de Deus, porque o profeta aqui, ele está instruindo o povo a clamar. Deus disse, lembro-me de ti, da piedade, da tua mocidade, do teu amor. Eu vou falar referente a sonho. Aí, aqui Deus continua dizendo, no 5, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para afastarem de mim? Indo após a vaidade e tornando-se levianos, diz o Senhor, que injustiça achou em mim para se afastar de mim? Em Romanos diz assim que, e isso digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e voltamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em
desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aqui é um alerta que está em Romanos para que nós não dormimos espiritualmente, acordar, porque a nossa vida ela é espiritual. Primeiro começa no espírito. E quando você sonha com colar, recebendo colar, você tem que discernir quem te deu esse colar. Você conhece quem te deu? E o que você sentiu é discernir o contexto do seu sonho, porque geralmente é um bom presságio indicando boas notícias, oportunidade e recompensa. E reconhecimento é discernir o contexto do seu sonho, porque dependendo do material do colar de ouro, pode sugerir recompensa financeira e sucesso profissional. Ou então, enquanto colares de prata pode simbolizar sabedoria espiritual, no geral, sonhar com um colar no sonho simboliza boas notícias e oportunidades futuras. Se o colar for de ouro, pode significar recompensa financeira. Seus esforços ou uma promoção de seu trabalho, porque se for prata, se o sonho pode estar relacionado à sabedoria, elevação espiritual ou à valorização de valores importantes na sua vida. Sonhar com colares também podem estar ligados à forma de como você se comunica e expressa seus sentimentos. Então, ganhar um pode indicar uma melhoria na comunicação ou um aumento no seu compromisso com os outros. Porque recebendo joia geralmente simboliza reconhecimento, autoestima, estabilidade financeira e sucesso. Pode também indicar que você está sendo valorizado ou que está prestes a conquistar objetivos importantes, como uma promoção no trabalho ou estabilidade financeira. É você discernir o contexto do seu sonho. Porque como saber se o sonho é aviso, é observar se ele é repetitivo, tem emoções intensas ou detalhes vividos, realistas. Sonhos proféticos são marcados pela clareza e pela confirmação de evento na vida real. Embora seja importante analisar mesmo a mensagem está alinhada com a realidade ou se é apenas um reflexo de ansiedade do dia a dia, porque o subconsciente pode repetir um sonho para chamar sua atenção para uma situação específica, diferente de sonhos comuns e confusos. Um sonho de aviso pode parecer muito real, com detalhes específicos que você lembra vividamente, como cores, cheiros ou palavras. Aparecimento de pessoas próximas no sonho para alertar ou chamar sua atenção é um sinal forte de que há uma mensagem a ser considerada. Senhor, abençoa, Jesus, essa pessoa. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vai ao encontro, abençoando a família, na área sentimental, na área familiar dessa pessoa, porque o Senhor sabe a nossa necessidade presente, que o Senhor vai ao encontro a essas pessoas, abençoando. O Senhor sabe de quem eu estou falando, ó Pai, porque o Senhor é o Senhor que nos dá o sonho,
que nem sabemos como orar, mas o Senhor sabe qual a necessidade dessas pessoas, o que elas estão passando. O Senhor abençoa, tirando todo espírito de escuridão, todo espírito de separação, todo engano, todo espírito opressor do inferno que estiver oprimindo essas vidas. O Senhor vai ao encontro abençoando, porque é o Senhor que nos coloca essa pessoa na nossa mente para que nós podemos orar por ela, abençoar. Só abençoa a família, o ministério, a área sentimental, familiar. Que o Senhor abençoa, Senhor, de todas as formas, a vida dessas pessoas, porque o Senhor diz na sua palavra que nós somos para abençoar. Em nome de Jesus, só abençoa essas pessoas. Para a sua glória, Jesus Cristo. Amém. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo que ainda vão assistir. Senhor, abençoa Jesus Cristo. Senhor, abençoa a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Que haja cura, libertação e salvação. Senhor, abençoa aquelas pessoas que pediu oração, mas o Senhor vai à frente, derribando as barreiras. Que o Senhor abençoa aquela pessoa que perdeu o filho. Que o Senhor abençoa, fortalece o coração de cada um dos familiares, das pessoas próximas, que o Senhor dê consolo, porque só o seu Espírito pode consolar, porque o Senhor nos deu esse ministério. Senhor, abençoa, nos ajude a continuar a prosseguir seguindo a Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Porque o Senhor diz, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém não seremos atingidos. Senhor, abençoa tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para a sua glória, Jesus, é o que eu te peço. E abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação, que haja arrependimento, o que eu te peço, Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque o Senhor diz, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e tua casa. Senhor, abençoa. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para fazer aquele curso que o Senhor diz, vai e faça. Senhor, abençoa, nos abre o nosso entendimento para a sua glória, ó Pai, o que eu te peço. Em nome de Jesus, dê condições para que ela termine aquela faculdade. Senhor, abençoa. E o Senhor vai à causa na justiça, abençoando, tirando todo opositores do inferno que tenta paralisar o propósito que o Senhor já tem dado a essa pessoa. Para a sua glória, Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, que haja cura, libertação e salvação. Que haja arrependimento. Amém. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já nos deu a vitória, Jesus Cristo. Amém.